O governo federal estuda a criação de um plano de saúde popular. A medida serviria para reduzir a demanda pelos serviços do SUS no país. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o médico, mestre em saúde coletiva e pesquisador da URGS, Eider Aurélio Pinto, e o advogado doutor em Direito, Faustino Júnior. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Para o usuário do plano de saúde, o usuário que já consegue pagar um plano de saúde integral hoje, ele não vai trocar para um plano de saúde popular que pode deixá-lo na mão na hora que ele mais precisa. Então, a tentativa é fazer com que pessoas que não pagam individualmente ou empresas possam contratar plano de saúde que não garantem o rol mínimo. Então, para o usuário de plano, piora, porque ele tem uma regra que ela é mais includente, ela é mais completa e ela agora, quem não paga o plano, teria que pagar um plano que ele é mais barato, mas ele é como se você comprasse gato por lebre, né? De outro lado, para o usuário do SUS, você tem mais um problema, porque você não melhora o financiamento do SUS na medida em que quem pagaria esse plano pode fazer isso como renúncia fiscal no imposto de renda. Sim. Além disso, se ele foi lá num atendimento com o clínico, com o cardiologista, ótimo. Se ele precisou de uma internação para uma cirurgia cardíaca, ele vai ter que voltar ao Sistema Único de Saúde, porque o plano dele não vai cobrir, então igual ele vai onerar o serviço do SUS. Terceiro elemento que é importante a gente perceber é que para o governo não tem economia. Porque, de um lado, ele vai fazer renúncia fiscal em cima de quem está contratando esse plano. De outro lado, é o que eu estou dizendo, a parte que os planos populares, em tese, ficariam é a que é melhor para o mercado. É aquela que é mais barata e que aquilo que o usuário vai antecipar paga. Por isso que eles estão querendo fugir justamente do que é mais caro. Sim. Então, a ideia do plano é você pagar um valor e o plano ter que garantir você no caso de câncer, numa cirurgia grave, etc. Porque se ele tira o que é mais grave, ele só tem a lucrar. Então, a proposta não é boa para o governo, não é boa para o usuário do SUS, não é boa para quem tem plano de saúde, ela só é boa para as empresas que vão segmentar um plano para poder receber dinheiro do consumidor e vender aquilo que é mais barato e que dá lucro para ela. Agora, dando um foco na classe, né, nos médicos. A gente falou nas empresas, os planos de saúde. Isso. As entidades médicas criticaram a proposta porque dizem que o plano popular pode pôr em risco a universalidade do acesso à saúde. Isso pode acontecer? Como é que a gente pode interpretar o que isso é bom na visão de vocês para os médicos? Universalidade não, né? Porque todos têm acesso ao Sistema Único de Saúde. Acho que universalidade, não. Mas tem uma crítica interessante. Isso que é o seguinte, que aqui em Porto Alegre mesmo, o ministro chegou a conversar com vários secretários da região metropolitana e ele sinalizou. Como é que expandiria esse plano em termos de serviço? Sugeriu, por exemplo, o que já acontece em alguns lugares e que é controverso do ponto de vista constitucional, que é você ter uma cidade que tem um hospital de 200 leitos. Okay. E aí você não tem recursos no SUS, naquele município, para financiar os 200 leitos. Então, ele passa a ter, vamos supor, 150 leitos e 50 leitos terceiriza a iniciativa privada, que para captar recursos, em vez daquilo ficar na oferta do SUS, aquilo passaria a ser contratado por um plano de saúde. Seriam parcerias com os planos de saúde. Veja, a população daquela cidade tem 200 leitos. Agora, para todo mundo, universal, só 150. Sim. Outros 50, que a pessoa que paga aquele plano específico, que já tinha direito pelo SUS, agora ela passa só se ela pagar 50. Então, quando nós estamos falando disso, nós não estamos quebrando o conceito de universalidade do ponto de vista jurídico, mas na prática você pode estar restringindo o acesso. Do mesmo jeito que não estamos obrigando a pessoa a pagar um plano do ponto de vista jurídico, mas todo mundo que tinha acesso a 100 leitos passa a ter 150, piorando a qualidade e aumentando as filas, você quase força aquela pessoa a ter que pagar um plano popular para ter uma outra alternativa diferente daquela que piorou no serviço público. Aí que o assunto era complexo? Por favor, Eider, para finalizar. Para mim, o resumo é o seguinte, para o usuário do SUS, a proposta não é positiva. Ela pode resultar em menos acesso nos serviços que já estão no SUS, em especial no momento em que se quer congelar o orçamento da saúde nos próximos 20 anos, aumentar só conforme a inflação. Então, os serviços que hoje são públicos podem ser terceirizados e passarem a ser exclusivos de plano de saúde, por exemplo, dupla porta. Para o usuário do plano de saúde, quem tem um plano de saúde integral não vai cometer a loucura de sair para um plano de saúde segmentado. Se é um trabalhador e a empresa paga, ele vai ter um prejuízo, porque a empresa vai trocar um plano que garante a ele mais coisas e vai trocar por um plano precário.
Se ele é o individual que não tem plano e com o plano ele vai ter algum acesso, ele pode estar sendo vítima de um engodo, porque ele pode, na hora que ele precisar, ele não ter aquele acesso. A proposta não é boa para os profissionais de saúde, ela não é boa para o setor público, ela só é boa para os planos de saúde. E a gente só pode imaginar que ela vira uma proposta desse jeito, tendo em vista o peso econômico e vários financiamentos, inclusive de campanha, que as empresas de plano fazem hoje no Brasil.